Hebreus capítulo 3, versículo 7, vamos lá. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram. Viram por 40 anos as minhas obras. Uau! Quantos anos você tem de vida? Não precisa responder, só pensa. Você tem visto as obras do Senhor na sua vida, na sua história? O povo de Israel viveu 40 anos no deserto, cara. Codorniz caindo do céu. Maná caindo do céu. A Escritura fala que é uma comida que eles não conheciam. Por isso maná, o que é isso? Sabe, Deus mandando comida do céu, eles dizendo, o que é isso? Será que você nunca olhou para alguma provisão de Deus na sua vida e não disse, o que é isso, Deus? Será que você não olha hoje para a sua vida e não diz, o que é isso, Deus? Eu não mereço, não entendo, o que é isso? Mas é suprimento de Deus vindo do céu. E Ele está dizendo, 40 anos o povo viu os meus milagres, as minhas obras. Água brotando da rocha, codornizes caindo do céu, sandália que não calçados, né, que não se gastavam, roupa que não envelhecia. E o escritor de Hebreus continua. E viram por 40 anos as minhas obras, e por isso que eu me indignei contra esta geração. E disse, eles sempre erram em seu coração, e não conhecem os meus caminhos. Nós temos visto as obras do Senhor, mas por muitas vezes não conhecemos os seus caminhos. Ficamos fascinados com suas obras, mas não entendemos como Deus se move. Quando Ele manifesta diante de nós, nós dizemos, glória a Deus. Mas nós não estamos interessados em andar nos passos dEle. Nós queremos usufruir dos benefícios daquilo que Ele libera sobre nós, ou manifesta na nossa vida. Mas nós não queremos assumir a responsabilidade de andar nos seus caminhos. Tem alguém comigo nessa manhã? Traz a tua mente para cá, me ajuda. Amém? Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira, eu jurei, diz o Senhor, na minha ira, eles não vão entrar no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, diga comigo, precisamos exortar uns aos outros. Diga mais uma vez, precisamos exortar uns aos outros. Não é sobre o pastor exortar, é sobre exortarmos uns aos outros. Você pode dizer mais uma vez? Exortarmos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. Durante o dia que se chama hoje, ou em outras versões, o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na provocação. Ele cita de novo o dia da provocação. Porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Aqui parece que Deus estava, através do relato do escritor de Hebreus aqui, colocando um pouco a misericórdia. Agora ele diz assim, havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos. Eu já vou te dizer quem eram esses não todos, que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou o Senhor por 40 anos, não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu vou ser bem objetivo aqui. Eu queria falar, e a gente vai ceiar ainda, eu queria falar sobre o dia que se chama hoje. E sobre a nossa conduta no dia que se chama hoje. Amém? Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que hoje não é um dia no calendário. É uma forma espiritual de vermos os nossos dias. Entendermos a estação que estamos e correspondermos à vontade de Deus. Não é sobre um dia no calendário. É sobre um tempo de Deus que nós precisamos discernir e corresponder. Eu vou tentar falar de novo. Não é sobre um dia no calendário. É sobre uma estação que Deus abre na nossa existência. E nós vamos precisar corresponder à altura da vontade de Deus. Não faz cara de evangélico se você ainda está sendo dominado por algumas coisas que já era para você ter pisado nelas. Principalmente no que diz respeito a pastores e líderes. Não é o título que vai te validar, porque o título até te confere posição institucional, mas é sobre a autoridade. E a palavra autoridade tem a ver com autorização para ordenar as coisas após si.
A autoridade vem do autor. E nós não temos autoridade, nós exercemos autoridade. Deus não exerce, Deus é. Ele só exerce porque é. Deus é autoridade e nós exercemos. É concedida de Deus, por Deus a nós. Como estão entendendo isso? Então, a autoridade de Deus na minha vida é para que eu seja um elo de conexão, para que outros possam se encontrar com a vontade dEle. Então, o Evangelho não é um escape para a gente viver numa bolha. A gente vai combater isso até o último dia da nossa vida. Muitas coisas nos foram ensinadas errado. A igreja não é uma bolha para a gente fugir dos problemas da vida e dizer, aqui eu estou salvo. Se você parar para pensar, a gente fica com essa ideia de menino carente, pensando que temos que voltar para um jardim, porque a gente se sentia muito protegido no jardim. Nós temos que voltar ao jardim, mas no jardim a ordem de Deus para Adão foi, enchei a terra, colonizem a terra. O jardim é o ponto de partida, mas o alvo é que toda a terra se encha do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então o que eu quero dizer? A igreja não é uma bolha para você fugir dos seus problemas. A igreja é um lugar para você encarar os seus problemas. Aliás, não os seus problemas, superá-los para encarar, porque essa palavra encarar, você conhecer o significado das palavras. Essa palavra encarar fala de ir de cara. E ir de cara à vontade de Deus. E os problemas, você vai subjugá-los. Você vai subjugá-los com uma mente de descanso. Já vou te falar sobre isso. Tem um aleluia aí, mais um pelo menos? Então nós não estamos aqui para te ensinar a viver numa bolha irrigada de bênçãos para você. Nós estamos aqui para te ensinar a furar a bolha evangélica e avançar para o mundo com a mente de descanso. Um amém ainda não me convenceu, não sei porquê. Pode pregar, né? Lembrei do senhor essa semana. Eu fui numa igreja, tinha um irmão igualzinho o senhor assim. Falei, ele é o Cláudio Duarte? Brincadeira. Pode pregar, rapaz, pregador. Prega aí, que Deus vai falar. Fica preocupado com os aleluia, não. Então, amém? Quantos estão comigo? Pastor, eu quero voltar ao jardim, mas a ordem de Deus para o homem no jardim foi, colonize a terra. Não é sobre a gente amar o jardim e ficar no jardim. É sobre entendermos que Deus nos plantou aí para cuidar do jardim, mas a partir do jardim precisaremos colonizar a terra. Você não se converteu para ficar numa bolha evangélica, você se converteu para ser sal e luz na sua geração. Mas sabe por que nós não estamos conseguindo ser sal e luz? Porque a nossa mente está atribulada. A nossa mente está atribulada. Então vamos começar. Hoje não é um dia no calendário, mas é uma forma espiritual de vermos os nossos dias. Entendermos, compreendermos em que estação nós estamos para correspondermos à vontade de Deus. Versículo 13 diz assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Não é o pastor que tem que exortar, porque nós viramos cordeirinhos e às vezes cabras, mas leões nunca, sabe? Tipo assim, às vezes nós somos cordeirinhos, aceitamos tudo que falamos para nós. Eu fiquei 12 anos nesse ministério. Por que cordeirinho desse jeito? Ou cabra. Eu concordo, não concordo, concordo. Porque a gente não amadurece para exortar um ao outro. E o que é exortado seja maduro para ouvir a exortação. Porque é uns aos outros. No reino de Deus é tudo uns aos outros. A Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Mas também diz exortai-vos uns aos outros. Por que a gente só fica com a parte boa? Por exemplo, por que a gente só fica, Leandro, com a parte do Pai Nosso e do Pão Nosso? A gente não fica com a parte de perdoar para que os nossos pecados, com a consciência de que os nossos pecados já foram perdoados, nós precisamos perdoar. Por que a gente não fica com a parte, Tiago, de orar? Eu oro por você, você ora por mim, para que a gente não caia em tentação. Querido, o pão é nosso, o Pai é nosso. Quando eu vejo alguém falando isso, eu falo, então vamos falar da oração toda. Em nome de Jesus. Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz para amar uns aos outros. Aí você vai sentar com alguém que está numa pior, e aí você dá comida para ele. Por exemplo, se for um flagelado, você dá comida para ele. Amai-vos uns aos outros, glória a Deus.
Mas, quando Paulo fala aos irmãos de Corinto sobre o amor, ele diz que o amor se alegra com a verdade. Quantas vezes eu fui alimentar flagelado e puxei assunto, porque isso é amor? Come aqui, irmão, mas me fala um pouco sobre a sua história. E descobri que o cara estava naquela condição porque era orgulhoso. E eu, ao mesmo tempo que estava dando comida para ele, eu estava exortando ele. Eu já contei aqui, eu acho, mas tem um caso muito emblemático, que eu falei para o cara, eu falei, cara, cadê sua mãe? Ah, pastor, minha mãe não quer nem ouvir falar. Sua esposa, sua família. Ah, pastor, minha esposa me botou para fora de casa. Eu falei, caramba. Difícil a esposa botar para fora de casa, mas acontece, né? Fazer o quê? Aí eu falei, e sua mãe? Ih, minha mãe não quer nem me ver. Eu falei, opa, aí já quase pode acontecer, mas na minha cabeça é difícil, mas é quase impossível. Aí eu nem esperei falar com a esposa nem com a mãe. Eu já falei logo para ele. Eu falei, você deve ser um cara difícil, né, cara? Porque esses pecados que você está me relatando que pratica são pecados de pessoa orgulhosa. Porque ele me relatou algumas coisas. E ele comendo assim, ó. Ele achou que ia só comer comida. Mas a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros. Eu acho que eu já contei isso aqui no final da história. Liguei para a mulher não queria ele. Consegui o telefone com ele mesmo. Liguei para a mãe falou, liga para a mulher. Ele devia ser maravilhoso, né? Tinha família, tinha filhos, era músico. No final das contas, nós conseguimos alimentar e exortar. E ele voltou para casa e restaurou a família. E depois nos procurou dando testemunho de que restaurou a família. Então, Paulo, falando com aos irmãos de Corinto, ele diz o seguinte, que o amor se alegra com a verdade, ele não se alegra com a injustiça. Injustiça não é, para de pensar em injustiça social, um que tem, um que não tem. Isso é compensação, sabe? É equivalência. Ah, ele não tem, ele tem que ter, porque o outro tem. Então, isso é socialismo, na verdade. O que você quer dizer, pastor? Eu preciso entender porque que o outro não tem. Talvez ele não tenha, eu já falei aqui sobre pobreza Down e Ebion. Talvez um não tenha porque pensa de forma medíocre, desperdiça as oportunidades que teve. Talvez o outro só precise de uma oportunidade, nós temos que avaliar. Ou então dá para os dois e faz o teste. Quer ver? Dá para os dois um cargo na igreja e faz o teste. Tem um que vai desgraçar com tudo em um mês. Tem outro que vai na batida certa e vai cumprir a vontade de Deus. Dá para dois necessitados uma quantidade de dinheiro, fala, toma, 1.000 para você e 1.000 para você. Você quer ajudar os dois? Faz esse teste, dá 1.000 para um e 1.000 para outro. Fala, depois de uma semana, volta aqui. Você vai ver. Tomara que você acerte que os dois sejam a Down, a do tanque vazio, que uma oportunidade ela enche e vai embora. E tomara que você não dê o azar dos dois serem pobreza existencial. Tomara que você acerte pelo menos um de cada para você fazer o teste. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Exortai-vos uns aos outros, no dia que se chama hoje. Quanto mais vede que o tempo se aproxima. Está comigo aí? Amém? Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Em algum momento nós já fomos mais quebrantados, mas à medida que resistimos ao Senhor, em alguma coisa que Ele deseja manifestar através de nós, essa resistência ela pode deixar, fatalmente, ela vai deixar de ser momentânea e o nosso coração vai se endurecendo mais ainda. Às vezes você se bloqueia num dia e acha que não, eu me bloqueei nesse dia. Você não só se bloqueou nesse dia, o que você fez? Você petrificou o seu coração um pouco mais. Amanhã, você não consegue mais voltar com ele para o estágio que estava, porque ele enrijeceu um pouco mais. À medida que nós vamos sendo incrédulos e reclamões, o nosso coração vai petrificando. É criança que pensa assim, hoje eu faço isso e amanhã eu consigo resolver. À medida que a idade vai chegando para nós, tanto pela idade quanto pela responsabilidade que a gente devia ter com o nosso coração e com a nossa língua, fica mais difícil, cada vez fica mais difícil a gente se quebrantar e se humilhar. Quem está entendendo isso? Coisas que lá atrás, por exemplo, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser igual criança. Coisas que lá atrás você perdoava fácil, à medida que os anos vão passando, ao invés de você entender que tem que se tornar como criança e passar a perdoar mais fácil, por causa do engano do pecado, o coração vai petrificando, aí você vai arrumando mais argumentos para a inoperância, para a falta de perdão. Quem está comigo aí? Mais desculpas teológicas. Está comigo aí? Então a Bíblia está dizendo assim, exortai-vos uns aos outros, no dia que se chama hoje.
Versículo 15. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação. Ele fala do dia da provocação. Quem está comigo até aqui? Então, você pode repetir. Hoje não é um dia na minha história. É uma estação de Deus que eu preciso entender e corresponder. Amém? Segunda coisa que eu quero te falar rapidamente. Nós não podemos viver na expectativa do que Ele fará, porque Ele já fez. O que nós precisamos é obedecer hoje para sermos testemunhas da sua vontade. Eu vou te explicar isso. Gênesis 2, vamos ler esse texto aí, eu acho que talvez seja o penúltimo que nós vamos ler. Gênesis 2, 2 e 3, o que diz aí? A nossa estrela da manhã. Pam, pam, pam. Não tem como esquecer disso, né? 1000 acordes. Aqueles caras assim, quero ver esses músicos de hoje em dia tocar. Laura Sogueles é uma brincadeira. Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou. Você pode dizer comigo, descansou. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu não vou entrar no aspecto do Shabat, do dia do descanso, no aspecto como os hebreus, a partir da lei, praticavam. Porque Jesus é o Senhor do sábado. Mas eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas o que eu vou falar vai te dar um entendimento. Mas vamos avançar aqui, presta atenção. Então Deus terminou a sua obra, 6 dias. No 7º dia Ele descansou. Deus não descansou da obra. Ele descansou para desfrutar da obra. Quem está comigo? Deus não se cansa. Ele foi desfrutar daquilo que Ele havia feito. Quem está comigo até aqui? Então, em nome de Jesus, o que a gente precisa entender? Que a gente não vai ficar na expectativa do que Ele vai fazer, porque Ele já fez. Ele já fez. Na oração, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, Ele disse, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, ou venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como ela já é no céu. Você pode repetir? Ela já é no céu. A nossa mente humana pensa que Deus ainda está fazendo algumas coisas. Deus não está fazendo mais nada no sentido de construção. Obrigado, Luciene. Pega no teu espírito e não acha que eu estou falando heresia. Porque Jesus na cruz do Calvário, quando entregou a sua vida por mim, por você, Ele disse, está consumado. Ele está dizendo, Pai, eu já cumpri tudo. Então, o que eu quero dizer para você? Tá, então, Deus não está trabalhando, pastor, porque Jesus disse, meu pai trabalha, eu trabalho até agora, e vice-versa, né? Ou eu trabalho porque o meu pai está trabalhando, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Quem está entendendo isso? Então, pastor, Deus está ou não fazendo coisas? Não. O que Deus está fazendo nesse momento, é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele já fez. E agora o que nós precisamos entender? Qual é a sua vontade? Porque se nós entendermos, compreendermos e nos submetermos à voz do Senhor, no dia que se chama hoje, nós seremos o elo para que Ele possa manifestar na nossa geração aquilo que está pronto. O que Deus está fazendo nesses dias está manifestando a sua vontade através de mim e de você. O que Deus está fazendo nesses dias? Manifestando a vontade dEle através de mim e de você.
E não me olhe com cara de evangélico, e não volte para casa pensando que eu estou te contando uma história. Eu estou te falando de uma realidade espiritual que você vai precisar nesses dias entender, compreender para entrar no hoje. Porque nós, como evangélicos, queremos nos mover por atividades. E Deus não está preocupado com as nossas atividades, porque Ele nos propõe um movimento. Se der tempo, eu falo sobre isso aqui. Quem está comigo nessa manhã? Então, presta atenção. Lucas 17, 20 e 21, não precisa abrir, diz assim: sendo interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Eles estavam pensando, quando vem o reino de Deus? Eu já te falei sobre a temporalidade do reino de Deus. Ele é eterno e terá sua plenitude nos dias vindouros, será manifesto plenamente nos dias vindouros. Mas o reino de Deus já é agora. Jesus abriu uma fenda na história e nos deu a possibilidade de vivermos a realidade do reino de Deus agora. O reino é eterno, terá a sua plenitude nos dias vindouros, a sua manifestação na terra, como Jesus orou, como é anunciado nos dias vindouros. Mas nós já podemos e devemos viver nessa realidade agora. E ele diz, quando disserem para vocês, interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, ele disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, com aparência exterior em outras versões, mas dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Não é sobre procurar mais um sinal do lado de fora, é sobre encontrar essa realidade aqui e aqui. Por favor, entenda isso. Não é sobre esperar um próximo acontecimento. Não é sobre um dia, nesse dia vai ter esse evento. Não, o dia que se chama hoje, o dia que eu existo hoje. Neste dia, eu estou vivendo uma estação de Deus que eu preciso compreender, para que eu possa dar a resposta adequada à vontade de Deus, porque o reino de Deus já está dentro de mim, já está no meio das nossas relações. Não é sobre alguma coisa que fora vai me atrair, é alguma coisa que dentro de mim vai ser manifesto fora, para que outros tenham seus olhos abertos. Em nome de Jesus, irmão. Quantos estão entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Jesus orou, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Jesus bradou na cruz, está consumado. Sabe o que Deus vai fazer agora então? Deus vai fazer um milagre na minha vida, irmão. Sai desse lugar de mendigar milagres. Tem coisa que você está chamando de milagre que é uma desgraça. Deus fez um milagre na minha vida. É uma desgraça que está acontecendo. Ah, pastor, peraí, eu sei discernir o que é milagre. Por que a gente sempre pensa que milagre é aquilo que nos traz mais poder econômico? Por quê? Se Satanás disse para Jesus, tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. Foi dado a ele, né? Por Adão. Então eu te dou se prostrado me adorares. Imagina Jesus, que bênção. Obrigado, Senhor, você me enviou um anjo. Porque eu quero que você entenda. Você pode até rir do que eu estou falando. Mas se você pensar um pouquinho, o que Satanás era? Um anjo. E a Bíblia diz que ele pode se transformar em anjo de luz. E Jesus ali não estava 100% vivendo como homem. Então, nos seus sentidos, ele podia se confundir. Uau, um anjo do Senhor. Mas ele tinha o coração e a mente. Ele tinha no coração a eternidade. Então, ele não se dobrava diante de qualquer proposta. Tem alguém comigo aí? Vamos avançar um pouquinho aí. Então, vamos lá. Sabe o que Deus vai fazer agora? Nada. Ele já fez pelo seu poder. Nada daquilo que eu penso que Ele tem que fazer. Eu sei que Tu vais fazer, Senhor. Eu sei que Tu vais fazer. Por que eu oro assim? Agora Ele está no seu descanso. Não é o descanso da rede. Não é o descanso de alguém que está cansado. Eu já vou falar sobre isso. Mas é o descanso de alguém que fez todas essas coisas. Ele está no seu absoluto, está no absoluto exercício da sua vontade. Agora Deus desfruta de ver o cumprimento da sua vontade entre os homens, de ver o cumprimento da sua vontade entre as nações. Ele desfruta quando filhos obedecem e podem entrar em estágios maiores de conquistas, porque são obedientes, não é porque oram alto ou gritam. Não que não devamos orar, clamar, precisamos orar, precisamos clamar, lógico, em nome de Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, ok, mas não é sobre nem o volume da nossa voz, é sobre o conteúdo da nossa oração, se ela parte de um coração que entende a vontade de Deus. Porque a gente está gritando a nossa vontade.
Vamos gritar a vontade do Senhor. E para gritar a vontade do Senhor, eu vou precisar obedecer a ela. Pastor, mas é difícil, né? Irmão, quando a gente é menino é difícil. Quando a gente é menino, a gente vive como escravo, porque a gente é imaturo e desobediente, orgulhoso. Mas não dá para a gente esperar chegar aos 70 anos para dizer, quando eu era da tua idade, meu filho, ouve agora. Ouve agora para ser um adulto, ou até um jovem, um adulto. Ainda que um pai novo, para que agora você possa crescer em maturidade, para que outras pessoas, ao se relacionarem com você e comigo, essa palavra também é para mim, ao se relacionarem conosco, elas consigam ter acesso a uma realidade que antes para ela tinha a ver com Deus vai te abençoar, vai fazer o que você quer, para que elas entrem no lugar de maturidade para entender, não, peraí, eu preciso obedecer ao Senhor para viver toda a vontade dEle, que já está pronta, Ele está buscando filhos obedientes para manifestar. O escritor de Hebreus diz assim, contra quem o Senhor se indignou? Irmão, vou te dizer contra quem o Senhor se indignou. Contra 600 mil homens. Ele se indignou. Se contar mulheres e crianças, dá aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eles viram os sinais no deserto. Você está querendo andar com a maioria? Ele se indignou contra esse povo todo. E todo mundo morreu no deserto. Só 2, Mastrângelo, de aproximadamente 2 milhões de pessoas, conseguiram no deserto entrar no descanso de Deus. Pastor, eu estou passando um deserto. Ótimo, aprende com Josué e Caleb a entrar no descanso de Deus. Pastor, eu estou passando uma luta. Maravilhoso isso. Deus está te levando a um lugar para você aprender a viver no descanso de Deus. E o que seria o descanso de Deus, pastor? O descanso de Deus seria um lugar que eu fico esperando que Ele faça? Não, é entrar com Ele na estação que Ele está propondo. E qual a estação que Ele está propondo para nós? Eu já fiz, me obedece e você vai ver se manifestando. É aquela velha história que eu aprendi com um pastor sênior isso. É aquela velha história. Para a gente concluir, em nome de Jesus, presta atenção. Pastor, ou sei lá, eu vou tirar férias. Aí você tira férias para se desligar da vida 15 dias ou um mês. Ou quanto tempo você puder tirar de férias. A gente tira com a pior das mentalidades, Mastrângelo. Porque a sensação de que a gente está muito cansado, de que as coisas deram certo até um limite, eu preciso desse descanso mental, para então depois voltar com força total para aquilo que vai me cansar de novo. Só que Satanás não tira férias. Seu cérebro também não tira férias. Você até viaja, mas a tua mente fica lá, síndrome do pensamento acelerado. Tem caso que até piora. Ficar longe das suas coisas, piora a sua cabeça. Fica pensando em tantas coisas. Faz sentido para você? Deixa eu falar isso de uma forma mais simples. Vamos pensar na semana. Na nossa semana. O Shabat é no sábado. E o primeiro dia da semana é o domingo. Não vou entrar em aspectos de Constantino, que mudou o dia. Não vou entrar nisso, senão a gente vai levar uma hora aqui. Mas vamos pensar, sábado é o último dia da semana e domingo o primeiro. Na nossa cabeça, o domingo não é o primeiro. É a parte 2 do primeiro dia, do último dia da semana. Eu vou repetir. Domingo para nós não é o primeiro dia da semana. É a parte 2 do último dia da semana. Por quê? Porque a semana terminou tão ruim, ou na minha cabeça eu estou tão atribulado, eu quero muito que o final de semana, que o último dia da semana, o sábado, se estique. Então eu não vejo o domingo como o primeiro, eu vejo ele como um complemento do último dia. Estico ele o máximo, que na segunda o pau vai quebrar de novo. Aí a minha mente volta para aquele negócio ruim que é a minha semana. Não é sobre o corpo deitar numa rede, é sobre a mente entrar no lugar em Deus. Eu estou vivendo, ou nós estamos vivendo nesse final de semana um embate terrível. Eu, pessoalmente, alguns. Mas isso não me rouba 1 segundo de sono e nem de alegria. Por quê, pastor? Porque eu já, não julgo haver alcançado, mas pelo menos já avancei bastante para o que era anos anteriores. O meu coração já vive num lugar, se ainda não pleno, eu estou trabalhando muito forte para isso. Mas já vive num lugar de descanso.
porque eu não posso acrescentar um côvado à minha existência. Então, pastor, qual que é o sentido das férias ou do final de semana? Não é você desligar a sua mente porque ela não desliga, é você ocupar ela com aquilo que é eterno. 16 améns, eu achei que ia ter todos. O problema é que a gente viaja, mas continua pensando que o nosso trabalho tem a ver com sustentar a nossa casa e a nossa família. Pastor, não tem a ver com isso. Num primeiro momento, não. Num segundo, Deus vai usar também. Pastor, eu estou no meu trabalho para quê? Para evangelizar? Não, para estabelecer cultura. Quando você for almoçar no seu trabalho, você não precisa falar de Jesus, não. Sendo um agente de cultura do céu, as pessoas vão ser tocadas pela sua conduta. Como você reage às afrontas que fazem a você na sua semana? Dependendo de como você reage, você estabelece cultura do céu. Num primeiro momento, ou o item primeiro da lista é esse, porque ele disse, frutifiquem, multipliquem, encham a terra, colonizem a terra com a cultura do céu. Então, nós estamos no trabalho para ganhar dinheiro, quando na verdade eu deveria estar lá, não para evangelizar as pessoas. Pastor, isso é um problema, evangelizar as pessoas? Não, isso também está em segundo lugar. Você está ali para estabelecer cultura. O mundo não está mais preocupado com alguém que fala em nome de Jesus. O mundo até inconscientemente vai reconhecer quem o representa de fato. Porque em Romanos 8 a Bíblia diz que a criação está gemendo, não é pelo prosélito religioso que a gente fica falando para as pessoas. A criação está gemendo para que a gente se manifeste. Só nos manifestemos. Aquela velha história que o meu pastor fala. Não sobre a nossa exibição, mas sobre a manifestação. A gente é exibido no que faz, a gente é exibido no que fala, a gente é exibido em como demonstramos as nossas habilidades. Se eu pudesse só voltar um pouco no Antigo Testamento, eu penso em Eliabe, o irmão mais velho de Davi e Davi. Eliabe, bem como os outros irmãos, eles eram oficiais da guarda de Saul. E Davi era o menino que possivelmente era bastardo, que estava no campo cuidando das poucas ovelhinhas do pai. E Eliabe jogou isso na cara dele. O maior gigante que Davi enfrentou na vida, creio que foi Eliabe. Depois, quando ele encontrou Golias, ele falou, agora é mole. Se o meu irmão, aquele que era para ser referência para mim, me esculhambou desse jeito, Golias eu vou derrubar ele. Porque foi Eliabe que disse, eu conheço a presunção do seu coração. O que você quer dizer com isso, pastor? Eliabe devia ser forte, ele fazia parte e habilidoso, ele fazia parte ele era um dos oficiais da guarda de Saul, do exército de Saul. Quem está comigo? Mas Davi era um menino franzino, que amou o Senhor, procurou conhecer o Senhor sobre todas as coisas. Quem manifestou o reino de Deus? O bom, o sábio? Ou que procurou obedecer ao Senhor e entender a sua vontade? E Deus, inclusive, o levantou como rei no lugar de Saul, aquele que era o patrão do irmão dele. O que você quer dizer, pastor? Posição institucional não é a mesma coisa que autoridade espiritual. E para que eu possa viver autoridade espiritual, manifestar ou fluir em autoridade, eu vou precisar nesses dias entrar no descanso do Senhor. Pastor, o que seria entrar no descanso do Senhor? Seria você entrar no lugar de dizer, independente do que eu estou vivendo, eu agora quero me esmerar, eu quero obedecer e me esmerar em estabelecer cultura. Se na minha família as pessoas têm dificuldade de perdoar, eu vou perdoar. E não vou perdoar para dizer para os outros o quanto eu sou bom, eu vou perdoar até de forma silenciosa. No tempo o Senhor vai fazer com que os frutos abençoem a outros. Se na minha família tem cultura de dar pouco, eu vou ser o mais generoso. E eu não vou fazer para aparecer no tempo certo, o Senhor vai manifestar o fruto do meu posicionamento. Se na minha família existe gente que fala, tem teologia, fala, mas não constrói, segundo a vontade de Deus, eu vou observar isso e vou dizer, Deus, eu não os condeno, mas por favor, eu não quero ser um falastrão que não construo, segundo a sua vontade.
Quem está comigo? Como o apóstolo Paulo fala, né, ô Rafael? Você gosta de falar muito. Vede sobre que fundamento a gente está construindo. Ou quais são as obras que nós estamos construindo. Amém? Quem está comigo? Então, para a gente avançar aí. Então, agora, Deus entrou no seu descanso. Ou seja, Ele está no absoluto exercício de manifestar a sua vontade. Pastor, então, como eu devo fazer quando sair de férias? Eu estou falando isso aqui não é para parecer, não. É só porque eu estava ensinando a minha filha. Eu subi, tinha uma menina de cabeça baixa, varrendo o chão, na frente da escada. Ela me viu a alguns metros e sem olhar para mim, ela já tirou o carrinho de limpeza para subir na escada. E eu tenho me desenvolvido nisso. Não julgo haver alcançado, mas tenho me desenvolvido nisso que parece uma coisa pequena, mas que aponta para coisas maiores. E ela de costa para mim, eu dei bom dia, ela deu bom dia. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, e eu segurei na mão dela, olhei dentro dos olhos dela, bom dia, que você tenha um bom dia. O que você quer dizer com isso? A gente precisa começar a se treinar nas pequenas coisas. Se você vai dar esmola para alguém no trânsito, não fala, chega aí, neguinho. Não. Olha nos olhos dele e fala, ei, meu irmão, tem um bom trabalho. Se der tempo, ora por ele, oferta, olhando nos olhos. Isso é cultura do reino que precisa tomar a nossa geração. É cultura do reino. Precisamos tirar da nossa boca palavras de baixo calão. Nós somos de uma geração que está validando coisas que na geração passada eram palavrões. Agora, crente pode falar algumas palavras que não é palavrão, né? Nós precisamos estabelecer a cultura do reino na nossa geração. Eu não quero aqui criticar, eu não tenho mais nem tempo para isso. Mas no outro dia eu estava mostrando uma menina, cantora ou ministra, não sei como chama, não consegui definir ela, embora tenha uma voz muito linda. E mostrei para minha filha, você está vendo? Eis aqui uma cantora dessa geração. Não é sobre diminuir a geração. Mas eram muitos adereços no rosto, muita coisa, muita coisa. E depois eu botei a Nívia Soares e falei, você está vendo? Essa aqui é uma jovem que a gente viu, né, deve ter a minha idade, não sei. A gente viu bem jovem. E ela bonita, bem arrumada, mas totalmente simples. Pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não é sobre a exibição dos nossos balangandãs, dos nossos adereços, dos nossos enfeites. A noiva não vai se enfeitar. A noiva está sendo adornada pelo noivo. A gente não precisa mostrar o quanto a gente é bom, a gente só precisa fluir, que Deus vai fazendo o que Ele tem que fazer. Então não é sobre como você é bom, não é sobre como eu sou bom. É sobre como eu obedeço para que Ele manifeste a sua vontade na minha geração. E a cultura do reino possa curar os corações na minha geração. Se eu sou ministro de adoração, que eu saia de cena. Não é me esconder, não. Mas é que no meu coração eu esteja, Senhor, que eu seja simples como Tu és. Que Tu cresças e eu diminua, Senhor. Canta bonito, toca bonito, mas por favor, que no teu coração você possa dizer que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Não da boca para fora, porque certa feita Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não é sobre falar, é sobre guardar o coração no descanso, escondido na vontade de Deus e dizer, Deus, eu preciso que essa geração Te conheça através da minha vida. Não é sobre a minha performance, é sobre o que eu causo nos ambientes quando eu chego, nas pessoas quando eu falo. Aleluia, se você concorda comigo, se expresse aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Seja exaltado. Seja bendito, Senhor. Aleluia. Libera as suas expressões de amor. Ei! Agora me dá um pouco de retorno, agora eu sinto falta. Aleluia, 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 aleluia. Aí tá bom, obrigado. Aleluia, quantos estão comigo nessa manhã? A última coisa, eu acho que é a última coisa. Ele menciona 2 tipos de corações que marcaram a história do povo hebreu, enquanto atravessavam o deserto. Presta atenção para a gente terminar. Que tipo de coração Ele vai encontrar em você? Dos 2 que nesse relato marcaram a história da travessia do povo de Deus no deserto. Que coração Ele vai encontrar em você? Sabe, tem uma coisa que acontece às vezes com irmãos
Eu não falo isso num tom de acusação, mas eu preciso mostrar isso para você. Às vezes com alguns irmãos que oscilam entre uma vida em que conseguem vencer o pecado e uma vida que, sabe, um dia vence o pecado, outro dia tropeça. Tem uma coisa muito pontual que acontece. Às vezes Deus pega ele num culto e ele vem para nós, chora e diz: "Oh, pastor, Deus está fazendo e tal." Você fala amém. Passa uma semana, aquele cara já está no final. E aí você já descobre, já ouve uma história, né, de um supervisor de convívio, do líder de convívio, que aquele cara, não, já entra no lugar de concordo, não concordo. Tem alguns que eu sento na mesa, e aí quando o cara, essa semana eu devo conversar com um desse. Sento na mesa e o cara começa a falar. Conta um monte de história. Se eu tenho intimidade com ele, ou se eu o discerno, né, no espírito, ou se eu tenho intimidade com ele, eu faço algumas perguntas-chave. Do tipo, você tropeçou naquele pecado que eu tenho te ajudado esses anos todos? O cara não fala mais nada, ele se desmonta e começa a chorar. O pecado endurece o nosso coração, irmão. E faz a gente começar a ser negligente ou até ser rebelde com aquelas coisas que a gente sabe que não deveríamos nos rebelar. A gente conhece quem está falando com a gente. A gente sabe em que situação a gente estava quando fomos encontrados e atravessamos as portas daquele ministério. Eu não estou falando sobre nós, sobre quanto o povo é ingrato, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre tais pessoas, eu não vou dizer que é você, mas sobre tais pessoas colocarem as suas famílias em lugares de rebeldia. Porque 2 tipos de pessoas aqui marcaram a memória, estão escritas na história, 2 tipos de corações aqui, do povo que atravessou o mar, ou o deserto. E o mar, né, consecutivamente. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, verso 16. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos o Senhor? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Eles endureceram o coração e Deus se indignou contra eles. Mas quando eles provaram que endureceram o coração, pasmem, senhores, os relatos que a Escritura nos conta sobre as reclamações dos hebreus no deserto, temos mais reclamação sobre as covas do Egito do que a mais clássica que a gente conhece, que é sobre pepinos e cebolas. Ah, mas nós tínhamos pepino e cebola. Eles reclamavam mais de não ter covas no deserto do que propriamente a reclamação que a gente mais conhece, né? Eles reclamavam porque dos pepinos e das cebolas que eles tinham e não tinham mais. O que você quer dizer, pastor? Eles viviam no deserto como alguém que ia morrer, e eu vou ter que terminar aqui. Eles viveram a travessia 40 anos no deserto, achando que iam morrer. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deserto, se você já não nos ouviu falar, Egito fala de escravidão, deserto fala de uma fase em que o Senhor vai nos inspecionar, nos avaliar para nos aprovar ou nos reprovar. Deserto é lugar de treinamento. Uma das definições para a palavra deserto no grego é midavá, se eu não me engano, escola da palavra. Acho que é isso, o Leandro, meu consultor aí para assuntos. Depois você veio para mim. É escola da palavra. Então, em nome de Jesus, deserto é lugar em que o Senhor vai nos levar a um confronto com a nossa própria natureza, para que a gente possa dar a resposta de obediência que Ele quer, para que Ele possa então nos introduzir em Canaã, que fala de um lugar espiritual. Ele nos arrancou do império das trevas, nos arrancou de um Egito existencial e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para um lugar que representa Canaã, um lugar espiritual, um lugar de manifestação da vontade. Um lugar de manifestação da vontade. Um lugar de manifestação da vontade. Para que lugar o Senhor quer te conduzir nesses dias? Ao você atravessar o seu deserto, para um lugar onde Ele vai manifestar a vontade. E o povo de Israel no deserto estava reclamando: nós não temos covas. Deixa eu te falar, em nome de Jesus eu quero declarar: para de pensar que tua família vai se arrebentar, para de pensar que vai piorar, para de pensar que você não tem, sabe, eu não gosto mais de conversar com crente que diz que não tem dinheiro.
Você não tem dinheiro não, irmão, você precisa ser liberto na mente. Não é sobre ter muito, é sobre ter o suficiente para a estação que você está vivendo. Você tem que ter. Ele disse que não ia faltar nada. Se está faltando, você tem que se humilhar e dizer: Deus, o que é que está acontecendo comigo? Vou te falar de novo. Eu não estou falando de ganhar grana, de estar rico. Isso aí Deus pode te dar, vai te dar. Eu quero lá que te dê. Mas é sobre você não pode ter falta na estação que você está. Porque possivelmente Deus está te tratando e você continua pensando numa caixinha. Porque é uma luta, né? Não é uma luta, é um bom combate. Uma luta é um estágio num combate. Mas se você amadurecer, você vai entender que é uma guerra, uma boa guerra. Para que os filhos de Deus que entram no lugar de descanso possam dizer no final, como Paulo disse: eu lutei o bom combate, eu posso encerrar a carreira e guardar a fé. Eu já posso, eu já vou entregar minha alma como oferta, como sangue, como vinho derramado. Eu quero declarar que você não vai viver uma vida com medo de acordar. Eu quero declarar que você não vai ficar com medo da segunda, mano. Me dá mais retorno aí, que agora eu vou falando, a voz vai diminuindo, tem que falar mais à noite. Levanta sua mão aí, santo, em nome de Jesus. Não me olha com cara de crente. Creia no que nós estamos falando. Segunda-feira vai ser um dia de você manifestar o reino. Não é chegar na empresa e dizer: receba. Não, é quando os conflitos vierem na empresa, você vai respirar fundo e vai dizer: ei Deus, deixa eu manifestar cultura. Me ajuda a manifestar cultura. Ele vai te dar graça diante de desafios que você tropeçava ontem e tropeçava antes de ontem. E aí ele vai dizer: bom, você está entrando no lugar da manifestação da minha vontade. Vai, amadurece nisso, porque eu quero mostrar mais o que em você eu estou manifestando a essa geração. Porque Deus está nesse momento, no exercício de manifestar a sua vontade, a criação. Se você crê, levante a mãozinha e adora o Senhor nessa manhã. Aleluia. Você não vai chegar na sexta-feira e celebrar o sábado e dizer: domingo, demora aí porque amanhã eu estou frito. Não. Você vai chegar no final de semana com a mente, né, Rafael? Com a mente pronta, sabe para quê? Não, no final de semana eu vou estar com os meus filhos. Não é uma mente desocupada com medo da vida. É uma mente que se ocupa com as coisas de Deus. E quais são as coisas de Deus? Viajar com a sua família é de Deus. Então vai. Não é para eu mereço um descanso. Não, você merece ser um bom pai para os seus filhos. E o que vai nos dar descanso é eles no futuro vivendo o que a gente semeou hoje. Isso é que vai dar descanso para a nossa mente. Quando estão entendendo isso? Nós viajamos para o Paraguai nesse final de semana. Tudo com o nosso próprio custo. Fomos servir irmãos, uma família de missionários que precisava de nós lá. Servimos os irmãos. Você acha que em algum momento a gente pensou, né? A gente tem que esperar voo na ida e na volta, né? Aí na ida e na volta a gente fica em lounge. Que tem um amigo legal que leva a gente. Aí pode comer bastante, pode beber o que quiser. Não bebi cerveja, né, irmão? Não bebo. Mas tem crente que se tivesse, é beber, brincadeira. Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Mas o que você quer dizer? Em momento nenhum nós reclamamos do fato de termos ido e do nosso bolso. Pelo contrário, nós nos alegramos demais. Porque nós estamos indo para manifestar cultura. E o tempo todo nós procuramos falar com a família de missionários: olha, isso aqui a gente faz assim, a gente tem aprendido a fazer dessa forma. Antigamente a gente ficava na fila para receber. A gente nunca foi pidão, mas na nossa cabeça, no dia seguinte ia acabar as coisas. Então a gente, se tivesse uma coisa para a gente... Mas hoje não, com muita alegria nós fomos com a nossa conta paga. Eu, pastor Rafael e Gabriel, paga por nós mesmos, eu quis dizer. E pagamos a conta de alguns irmãos na viagem lá, em algumas questões. Você está falando isso para aparecer? Não, eu estou falando sobre estabelecermos a cultura. Eu quero declarar: pastor, meu filho tem um chamado missionário, eu fico tão preocupado que o menino vai para as nações para passar necessidade. Não vai não. Não vai não. Sabe o que eu pensei que era? O pastor da igreja dizendo: acabou. Só que eu esqueci que era eu que sou. Falei: ia lá. Tá me tirando, mano. Tá me tirando, tio. Quem está comigo aí?
Então a segunda-feira não vai ser um dia em que vai ser um dia de terror para você, porque a grana acabou, porque você está com medo, não. Pode dar frio na barriga na segunda-feira, porque você vai ter que dar treinamento para uma equipe de gente muito capacitada, que você ainda não os conhece, e que você, humanamente, quando você olha para você, você fala, caramba, eu não tenho capacidade. Vai dar frio na barriga, não quero dizer que não vai dar, mas você tem uma mente que descansa na vontade do Senhor. Você não está ali para aparecer, lógico que ganhar dinheiro faz parte do que você está fazendo. Mas sobre todas as coisas antes, você está ali para estabelecer cultura. E quando você abrir a boca para falar no treinamento, Deus vai te dar uma graça, cara. As pessoas vão entender o que você está ministrando no treinamento. A empresa vai crescer com a tua presença. As pessoas vão dar testemunho. Não é evangelicamente, não. Às vezes isso não vai nem passar pelo crivo evangélico. Às vezes na igreja ninguém nem vai saber. Mas eles vão dizer entre eles. Às vezes nem você vai saber, mas os céus vão saber. Às vezes eles vão dizer entre eles assim, ei, cara, você viu como ouviu o Rafael, como é que te chamam lá, teu nome de guerra? Batistinha? Na Petrobras. Você ouviu o Rafael Batista? Da mesa para baixo ele estava tremendo nas pernas. Daqui para cima ninguém via, mas no final Deus trouxe graça a ele. E ele ministrou o treinamento com eficácia, e as pessoas foram tocadas, e a empresa pode crescer e se desenvolver. Pastor, mas isso tem relevância? Total relevância. Foi assim que Deus prosperou José no Egito. Foi assim que Deus levantou Davi nos seus dias. É assim que Deus vai te levantar. Quando você entende que aonde você estiver, descansa a sua mente. Mesmo que o seu coração esteja em turbilhão, a sua humanidade gritando, leva a sua mente a obediência da vontade de Deus no Espírito e diz... Calma, alma, como Davi fazia. Calma, sossega, alma. Vai se treinando nisso, como eu falei ontem com as mulheres. Quando a Isabel falou, ou melhor, Maria, disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu quero declarar que a sua alma vai se convencer pela realidade que no teu espírito o Senhor está ministrando. Vai chegar uma hora que a alma vai se render. O que é alma, pastor? Pensamentos, vontades, emoções, elas vão se render. Agora, isso é uma realidade que começa no espírito. Você vai precisar entrar no lugar de descanso no espírito para que a sua alma descanse também. E mesmo em meio às turbulências, que às vezes ela vai querer gritar dentro de você, você tem consciência espiritual do que você está fazendo. Quem está comigo? Então, contra quem o Senhor se indignou? Contra aproximadamente 2 milhões de pessoas. Nós precisamos entender que em nosso agora, nas nossas circunstâncias, Ele quer estabelecer o seu hoje. Diagnósticos não nos definem. O que você está não é o que você é. Eu amo falar isso. Diagnósticos não nos definem. O que você está não é quem você é. Aleluia. Agora Ele está nos exortando e nos corrigindo enfaticamente no dia que se chama hoje. Eu quero declarar, eu vou terminar aqui, que você não vai viver uma semana frustrada buscando um fim de semana prolongado. Eu quero declarar que você vai viver integralmente com a mente no lugar de descanso. Porque o descanso não é um dia na semana. Descanso é um lugar em Deus, é um lugar espiritual. À noite eu devo falar um pouco, emendando com isso, sobre remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo não tem a ver com otimizar o tempo. Tem a ver com submeter o tempo à remissão de Deus, em Jesus Cristo. Não tem a ver com dizer, eu preciso fazer isso, aquilo. Não é sobre gestão do tempo, é sobre remissão do tempo. Porque às vezes você está fazendo a gestão do seu tempo para os seus próprios interesses. Mas quando você pega o tempo, o teu tempo, o tempo da sua vida. Porque muitos de nós estamos perdidos no tempo. Porque a bússola que nos faz transitar no tempo de forma eficaz, Leandro, é o coração. Nós nos perdemos no tempo porque perdemos o coração. Mas se a gente acha o coração, ou se a gente coloca o nosso coração em Deus, a gente se acha no tempo. Eu quero declarar que a gente não vai viver mais com uma idade cronológica X com atitudes de menino. Eu quero declarar que também a gente não vai exigir dos meninos aquilo que a gente deveria ensinar a eles. Eu quero declarar que nós vamos pegar o nosso coração e vamos colocar no descanso de Deus. Eu me lembro de Davi quando fugia do seu filho Absalão. Um dos salmos ele diz, como cresceram os meus inimigos. Muitos são os meus adversários.
Eles dizem que não há solução para mim. Mas Davi diz, mas tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a glória, tu és a minha força para vencer. Eu quero declarar que mesmo em meio às suas lutas e às suas tribulações, você vai entender o que Davi entendeu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Esses são dias que você vai pegar o seu coração e vai mergulhar ele no Senhor e vai dizer, Deus, por favor, eu quero me sintonizar no tempo. Mas eu aprendi que a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o meu coração e colocar ele em ti. Porque aí eu posso me sintonizar no meu tempo. É como o Waze, é como o Google Maps. Ele não só diz para onde você tem que ir, ele te diz onde você está. Então esses são dias em que nós vamos precisar remir o tempo. Remir o tempo. Você pode, de uma forma mais prática, pastor, o que seria remir o tempo? Pensa no Salmo número 1, pensa na oração do Pai Nosso. Você já nos ouviu falar? Pensa na oração do Pai Nosso. Não do Pai Nosso, senão eu vou demorar. No Salmo número 1. O primeiro salmo que eu aprendi decorado na vida. E eu pensava que era só chatice da minha mãe. E hoje eu entendi que é uma bússola para mim. O salmista fala, bem-aventurado o homem que não. O que eu não tenho que fazer? Está lá no versículo, se eu for recitá-lo aqui, eu demoro. Que não. Tá, então como eu faço para não e não? Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá, eu não devo fazer isso, mas às vezes eu não tenho força para não fazer. Mas o que eu preciso fazer então? Mas antes... Isso é uma chave que todos os dias o Espírito Santo fala. Mas antes, Rodrigo. Remir o tempo tem a ver com o que eu faço antes de viver o meu dia. E o versículo é tão poderoso porque ele diz assim, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Está resolvido o problema? Em parte sim. Ou tá resolvido. Porque se eu tenho prazer na lei do Senhor antes, eu não tenho prazer em pedir as coisas a Deus no início do meu dia. Ou antes do meu dia. Eu tenho prazer em saber o que Ele quer, quais são os seus mandamentos para a minha vida. Eu não tenho prazer em ficar pedindo, Deus faz isso ou aquilo. Eu tenho prazer em dizer, Senhor, o que você quer que eu faça? Eu quero obedecer. Eu tenho prazer no que Ele manda, eu não quero mais fugir do que Ele manda. Ainda que eu queira fugir, eu vou aprender, me submeter. Vai doer no primeiro momento, porque eu sou indisciplinado, mas no segundo momento, é isso que vai guiar a minha vida aos lugares altos. É o trilho que eu preciso para andar em lugares de honra na minha geração. É o trilho que eu preciso, não é para viver o extraordinário. Esquece esse negócio de extraordinário. A gente está atrás de extraordinário. Não vai acontecer extraordinário. Mas sim, nós vamos viver sobre o natural. Viver sobre o natural é porque nós somos espirituais. Então nós podemos operar no natural de forma de cima para baixo, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós podemos dar ordem às realidades que estão diante de nós. Não é sobre Deus, faz o extraordinário essa semana. Não, Deus, eu quero obedecer para viver sobre o natural. A nossa herança é vivermos o sobrenatural e não o extraordinário. O extraordinário fala das minhas cobiças. O sobrenatural fala de um lugar que eu estou assentado com Ele e posso governar, cara. Por favor, irmão, levante a sua mão. Sai desse sono, velho. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa manhã. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas antes se debruça, se ajoelha no sofá da sala e diz: eu quero saber qual é a tua ordem para a minha vida. O que você me manda, Jesus? Fala, eu quero colocar no meu coração na sua ordem, na sua lei, no seu mandamento. Meditar nos seus mandamentos. Antes tem o seu prazer na sua lei. Mas antes tem prazer na lei do Senhor. E o que acontece durante o meu dia, pastor? A mesma coisa que acontece durante a noite. E o que é que acontece se eu tenho prazer na lei antes do dia? Na viração, ou no início do dia, no amanhecer, no romper do dia? Durante todo o dia, o que vai acontecer, pastor? A mesma coisa que vai acontecer durante a noite. Você vai ter prazer na lei do Senhor. Sabe o que vai acontecer com a lei do Senhor? Ela vai impregnar você, sua mente, seu coração. E você não vai mais conseguir fugir dela, você vai meditar nela. Está escrito, de dia e de noite.
E quando as lutas da noite vierem, e quando as lágrimas da noite quiserem vir, o que vai estar queimando o seu coração? A lei do Senhor, a vontade de Deus. E o teu coração vai estar queimando em obediência a ela. E vai dizer, mesmo que eu esteja passando por essa noite escura, eu tenho prazer na lei antes do dia e antes da noite. Então eu continuo tendo prazer nos meus dias de luta, Senhor. Eu tenho prazer no teu mandamento. Eu tenho prazer na tua vontade. Mesmo que o meu homem natural possa se corromper, o meu interior se renova diariamente, Senhor. Como eu te amo, Jesus. Cumpre a tua vontade. Faz o que está no teu coração. Porque quanto ao meu coração e à minha mente, eu tenho aprendido a descansar no Senhor. E descansar no Senhor tem a ver com obedecê-lo, para que Ele manifeste a sua vontade, que já está pronta na terra como ela é no céu. E Ele está buscando um tipo de gente. Que tipo de gente? 2 tipos de gente tinham ali. Os que tiveram seu coração endurecido pelo engano do pecado. Num primeiro momento não era maldade deles, era engano. Eles viviam como mortos-vivos. Eles viviam como mortos-vivos. Não tem covas para esse povo todo aqui no deserto. Eles estavam pensando em morrer. Sabe o que endurece o teu coração? É essa desesperança com relação à vida. Porque você pensa que amanhã é dia de você trabalhar para sustentar a sua família. Olha que roupa bonita você está usando. Olha que óculos maneiro você está usando. Importado. Olha que relógio bonito. Se você parar para pensar, mesmo que você seja uma pessoa abastada, eu quero que todo mundo aqui fique rico pra caramba, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é filho de Deus. E você consegue olhar para as coisas que Deus te deu e dizer, ainda que hoje Deus tenha me prosperado financeiramente, olhando para a minha natureza, olhando para as cabeçadas que eu dei, para as caneladas que eu dei, eu tenho muito mais do que mereço, de fato e de verdade. É ou não é, irmão? Tem alguém que discorda disso aqui? Quando você olha para a sua casa, para os bens que Deus tem te dado, você pensa, eu penso assim, se você pensa como eu, levante a sua mão, eu penso assim, Deus, eu não mereço. É como aquela canção, eu não mereço tua misericórdia. Quantos aqui pensam assim? Quantos aqui pensam assim? Então você olha para você e fala, Deus, eu não mereço. Mas ainda assim Ele já te garantiu. Ele disse que as aves do céu não plantam, não juntam em celeiro, todavia Deus as alimenta. Diz que os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Você está bonito com essa roupa maneira? Você vai almoçar com o papai e com a mamãe hoje à tarde? Cara, vai num restaurante fera. Leva a gente. Brincadeira. Brincadeira não, mas não convidaram, senão a gente ia, né? Tu ia? Mas presta atenção, brincadeiras à parte. E aí você olha para a tua realidade e você fala, eu não mereço. Sim, o Senhor tem te alimentado, o Senhor tem cuidado de você. Você acorda ou não acorda de manhã? E olha para sua casa, olha para os seus filhos, filhos bonitos. Dia dos pais, vi um monte de criança bonita aqui, daqui a pouco chama os pais. Não deveria ter chamado, só pai feio, mano. Tava tão lindas as crianças aqui, né? E eu ainda completei no final, fica mais... Mas não vou falar de você não, para você não ficar magoado. Eu, feio pra caramba, com filhos lindos como eu tenho. Você deve olhar para você e falar, caramba, meus filhos são lindos, cara. Eu costumo dizer para as pessoas que, no caso lá em casa é assim, a Rebeca aparece muito, são 2 milagres, muito comigo e o Pedro muito com a mãe, vocês estão vendo. Aí eu digo, o Pedro é um milagre. Nesse caso é menor do que a Rebeca, porque ele se parece com a mãe, então ele é lindão. Mas a Rebeca acaba sendo um milagre, porque apesar de parecer comigo, é linda. Apesar de parecer comigo, é uma gata. O que você quer dizer quando você olha para os seus filhos? Você não fica todo bobo com os filhos que Deus te deu? Você vê eles dormindo, você fala, poxa, quem viveu assim, né? Cara, eu não tive, né, Leandro? Não tive isso, não tive aquilo. Hoje meus filhos têm tudo, eles podem acordar e comer uma boa comida, estudarem numa boa escola. Você não fica feliz da vida? Tudo isso Deus já te deu, está no pacote da salvação. Está no pacote da salvação. Agora, o que Ele quer encontrar de fato em nós? Porque Ele deu coisas semelhantes a essas ao povo de Israel no deserto. O que Ele quer encontrar em nós? Ele não quer encontrar em nós o que Ele encontrou em quase 2 milhões de pessoas. Um coração incrédulo, endurecido pelo pecado. Mas qual o pecado, pastor? O pecado do adultério, o pecado disso? Não, o pecado da incredulidade, mesmo tendo visto tudo que Deus fez.
O problema é que mesmo tendo visto tudo que Deus fez, a gente está orando pedindo a Deus milagre. Quando na verdade a gente não deve mais orar assim, a gente deve dizer: Deus, cumpra-se a tua vontade. Foi a oração que Jesus nos ensinou: cumpra-se a tua vontade. Aí a gente tem medo de orar assim, porque a gente pensa que a vontade de Deus tem a ver com nos punir. Porque como o pastor Rafael, o Mastrangelo falaram, porque possivelmente a gente não teve uma boa referência de pai. Talvez um pai que só nos puniu, que só nos pegou. Mas eu quero te dizer que ainda que os nossos pais tenham falhado, Deus não é como os nossos pais. Perdoe os seus pais. Se ele não foi tão bom assim, perdoe. Você já nos ouviu falar, porque na mesa do reino, ele é teu irmão em Cristo, então você tem que perdoar. Agora, ele não quer encontrar em você um coração como ele encontrou de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Só 2 ali. Eu não sei fazer isso percentualmente, eu não sou bom nesse nível. Mas para cada 1 milhão, ele encontrou 1. 999.999 pessoas para um Josué. Não é isso? 999.999 pessoas para um Caleb. Aquela geração de coração incrédulo. E eu termino aqui. O texto diz: olha aqui para mim, se tiver alguém dormindo, dá uma pedaladinha aí. Ele diz: eu me indignei, ou o escritor de Hebreus diz, que o Senhor se indignou contra aquela geração. Eles erram no coração. Eles querem que eu faça alguma coisa para satisfazer as suas carências, ou as suas pseudo necessidades. Quando o Senhor já cuidou, estava cuidando das necessidades deles. O Senhor já está cuidando das suas necessidades, você sabe disso. Chegou até os 20, aos 30, aos 40, aos 50, está vestido santo. Tem cama, tem família, tem trabalho, tem empresa, tem cargo público. Glória a Deus. Agora que Ele encontra em mim e em você um coração como o de Caleb e de Josué. Que coração? Um coração obediente. Porque quando eles foram enviados para Canaã, foram enviados para Canaã com os 12 espias. 10 tinham a mente daqueles 2 milhões de pessoas. E eles disseram: não, Deus disse, cara, Deus disse. Deus disse, então Ele vai cumprir o que Ele disse. Vamos terminar, levante a sua mão nessa manhã. Levante todos os braços aos céus. Eu quero declarar que nesses dias você volte para o lugar, para o mais antes, para ouvir o que Deus está dizendo. E se Ele disse, Ele vai manifestar. Foi Ele que disse que ia dar uma terra para o seu povo. E Josué e Caleb estavam com aquilo vivos no coração. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Não é sobre o milagre que eu quero que Ele faça para minha empresa melhorar ou ajustar as coisas. É sobre eu me humilhar diante dEle e dizer: Deus, eu reconheço que os meus caminhos têm sido rebeldes. Não é que eu tenho me rebelado contra as instituições, não é apenas isso. É porque eu tenho orado de forma equivocada. Eu tenho dito: Deus, faz isso porque eu preciso. Quando na verdade você usa essas angústias para me ensinar a dizer: Deus, faz o que está no teu coração, Senhor. Faz o que está no teu coração. Você já tem uma vontade pronta, ó Deus. Você já tem algo a manifestar. E eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Levante as suas mãos e comece a dizer: eis-me aqui. Comece a dizer: eis-me aqui, ó Deus. Não fique com medo. Essa é uma hora que o inimigo tenta lançar medo na nossa alma, para dizer: será que eu devo ou não orar a vontade de Deus? É melhor ficar no meio do caminho. Deixa eu te dizer, a vontade do Senhor, ela é boa. Aí você vai dizer: glória a Deus, porque ela é boa. Não, mas ela não é só boa, ela é agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor nessa manhã. Eu quero declarar que tudo vai entrar no eixo. Eu quero declarar que tudo vai ser aprumado na sua vida. Mas para isso Ele está te dando um coração humilde. Um coração humilde. Um coração que diz: Pai, por favor, faz o que está no teu coração e tira de mim o eu, tira de mim o ego inflamado. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero me render a Jesus. Eu quero ser um pai, não um pai bobão, mas eu quero ser um pai posicionado, mais doce e posicionado. Um marido mais doce e posicionado. Não é sobre perder as rédeas das coisas, é sobre entregá-las a Ti e corresponder à Tua vontade.
Adore ao Senhor nessa manhã, no dia que se chama hoje. Hoje não é um dia para mim e para você. Hoje é uma estação de Deus para nós. Então no dia que se chama hoje, não deixe o seu coração ficar no lugar de incredulidade. No dia que se chama hoje, quebranta o seu coração e ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito dizendo: filho meu, mas antes tu precisas ter prazer no que eu te mando. Mas antes tu precisa estar a sós comigo para ouvir a minha voz. Mas antes eu preciso desconstruir conceitos equivocados dentro de você. Mas antes eu preciso desconstruir dentro de você esses pensamentos hipocondríacos, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de dores. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu te amo com amor eterno. Eu te dei condições de ser pai, te dei condições de ser mãe, para que os seus filhos sejam abençoados pela minha bênção fluindo através de você. Adore ao Senhor nessa manhã. Eu declaro sobre você que está vivendo embates financeiros: mergulhe o teu coração em Deus e vai haver um rompimento. Você vai entrar numa estação de prosperidade em Deus. Você que está vivendo problemas emocionais, algumas questões psicossomáticas, eu quero declarar sobre a sua vida: submeta o seu coração em Deus e receba cura. E se necessário for, Ele vai te direcionar ao especialista correto. Aleluia, se você crê, se expresse aí. Adore ao Senhor nessa manhã. Declaro em nome de Jesus que pensamentos de derrota caiam por terra agora. Caiam por terra agora. Eu quero dizer: pastor, mas o aluguel da loja, o aluguel da empresa, o aluguel do apartamento, a prestação. Eu quero declarar que você vai parar de viver com esses medos. Você vai entrar no lugar de descanso no Senhor. Ele vai te direcionar os próximos passos e nunca mais vai atrasar nada. Se você crê, se expresse aí, meu amigão. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Maior não há igual a ti, amigo fiel, Consolador, Tu és. Não há maior, não há maior, não há igual. Amigo fiel, Consolador, Tu és. Eu quero me entregar. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em Teu. A minha. Tu me sondas e conheces, vê se há em mim algum caminho mau. És o meu esconderijo. Fique de pé, fica de pé. Maior, não há igual, não há igual. Levante as suas mãos e diga: amigo fiel, amigo consolador, Tu és. Eu quero me entregar. Vida.
Abra os seus braços. Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e... Diga, vê se há em mim. Vê se há em mim. És o meu. Tu me cercas. Cantos de livramento. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Nós levantamos as nossas mãos para dizer: Deus, nós queremos entrar no teu descanso. Nós não queremos ficar com a mente atribulada. Nós não queremos que a semana acabe na sexta e que o final de semana demore a acabar. Não é sobre darmos um descanso para a mente. É sobre ocuparmos a nossa mente com as coisas eternas. É sobre entendermos que a nossa mente precisa estar totalmente comprometida com as questões eternas. E cuidar dos nossos filhos, viajar para a praia com os nossos filhos, viajar para a montanha com os nossos filhos. Não é sobre descansarmos, é sobre estarmos trabalhando na vontade eterna de Deus. Isso vai nos dar deleite. E trabalhar na nossa empresa durante a semana, mesmo que as situações que acontecem na empresa possam não ser tão favoráveis para a alma num primeiro momento, mas a consciência que nós temos no Espírito, porque antes de irmos para o trabalho, nós meditamos e buscamos a obediência à sua palavra, à sua lei. Quando nós enfrentarmos essas questões que num primeiro momento não são gostosas para a alma, mas nós vamos entender, elas são necessárias para o meu amadurecimento, elas são necessárias para que eu seja alguém que vai manifestar a vontade de Deus na terra como é no céu. Então é aquela velha história: se o outro não amadurece, não muda convivendo comigo, eu vou amadurecer convivendo com ele. E o Senhor vai me dando autoridade sobre ambientes. Aleluia. Levante as suas mãos e acredite nisso. Quando você chegar, demônios saem. Autoridade sobre as mentes das pessoas, porque você não vai manipular a mente de ninguém, você vai liberar poder de Deus sobre elas. Deus vai te dar autoridade na tua função no trabalho. Se você crer, se expresse. Não é sobre liderar um grupo de convívio, fazer um culto, abrir uma Bíblia, Leandro. Não é sobre isso. É sobre você abrir a boca e as pessoas falarem: eu recebo isso, isso é de Deus para a minha vida. Porque a Bíblia diz em João 7,38: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Levante as suas mãos, é promessa de Deus, se agarre nisso. Eu quero declarar que você não vai mais resenhar. Eu quero declarar que você vai realizar, cara. Realizar no lugar de resenhar, em nome de Jesus. Se você crê, se expresse. Seu casamento vai entrar em ordem. Seus filhos vão te obedecer, aleluia. Aleluia. Mas quando isso acontece, Senhor, olha, é só olhar para Davi. Como Davi cresceu em autoridade para ser rei, porque aprendeu a colocar o coração em obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante as suas mãos, eu quero declarar: você vai mergulhar o seu coração na obediência. Sua carne não vai querer, sua alma vai gritar. Você vai disciplinar, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão receber o alinhamento de Deus, porque você está entrando num lugar de humilhação em Deus. Sua casa está sendo colocada em ordem, acredite em mim. Todas as coisas serão colocadas em ordem pela manifestação da glória de Deus, através de homens e mulheres que estão dizendo: eis-me aqui, eu quero entrar neste lugar, este é o meu lugar, eu quero. Aleluia. Vamos terminar nessa manhã, a gente precisa ceiar e ofertar, não é? Quantos recebem nessa manhã? Quantos entendem que o que tem acontecido nos nossos cultos não tem a ver conosco, tem a ver com uma estação de Deus? O que aconteceu no antepenúltimo culto, o que aconteceu aliás, desde o primeiro dia que você pisou aqui. E quando as pessoas dizem para mim: esse culto foi maravilhoso, eu sempre digo assim: não, todos os nossos cultos são maravilhosos, mas eu agora dei a mão à palmatória. Eu sei que o domingo passado foi poderoso, mas o domingo retrasado foi uma virada de página. Não é que nós não tínhamos vivido um ambiente como aquele, a gente sempre viveu, mas Deus testificou no meu coração, virou-se uma página. No último dia, né, Luciene? No último dia do mês 7, que fala de um ciclo perfeito, apontando para o primeiro dia do mês 8, que fala de recomeço.
Deus nos selou com a sua presença de forma gloriosa. Levante as suas mãos. Não é sobre o seu dia de angústia, é sobre a estação de descanso que Ele está propondo para você. Não é sobre o milagre que você acha que você precisa, é sobre a vontade dEle que Ele precisa manifestar. Adora o Senhor nessa manhã, cara. Adora Jesus neste lugar. Homenageie ao Pai dos Pais nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha vida em teu altar, a minha